Olá, o assunto desta videoaula é funções orgânicas, funções oxigenadas, parte 3. Fenóis. Fenóis são compostos orgânicos com uma ou mais hidroxilas ligadas diretamente ao anel aromático. Então, nós vimos muito sobre álcoois nas duas videoaulas anteriores, que também tinham hidroxilas, mas nos álcoois, as hidroxilas são ligadas a carbonos saturados. Agora, nos fenóis, as hidroxilas não são ligadas a carbonos saturados. Elas são ligadas ao anel aromático, que é o anel de benzeno. Então, vamos ver os exemplos. Olha só, toda vez que o OH estiver ligado direto ao anel de benzeno, como neste caso e neste caso, não será álcool, será fenol. Tudo bem? Esse aqui, por exemplo, a substância chama-se fenol. Aqui, a substância chama-se ortocresol. Tá legal? O fenol e os cresóis são utilizados como desinfetantes em alguns produtos de limpeza. Outros exemplos. Eugenol. Tem aqui, ó, OH ligado direto ao anel aromático de benzeno. Também é um fenol. Outra vez, OH ligado diretamente no anel de benzeno. Então, mais uma vez, fenol. Tudo bem? Então, toda vez que acontecer OH direto no benzeno, vai ser fenol. Pode ter outras funções. Aqui é outra função que nós vamos ver nessa videoaula ainda. Aqui também, tá? Uma molécula pode ter mais de uma função oxigenada nela. Cada uma vai ter um nome específico. Agora, essa aqui é o fenol, tá? Então, essa molécula é o eugenol, essa molécula é a vanilina, tá? O eugenol e a vanilina estão presentes nas essências de cravo da Índia e baunilha, respectivamente, tá bom? Então, isto que é fenol, OH ligado direto no benzeno, tá? Se tivesse, por exemplo, o benzeno aqui e o OH tivesse em outro lugar que não fosse direto no benzeno, aí não seria fenol, tá bom? Então, a molécula pode ter benzeno e OH em outro lugar e não ser fenol. Para ser fenol, tem que ser OH direto no benzeno, ok? Isso é fenol. Éteres. Éteres são compostos orgânicos em que o oxigênio está diretamente ligado a duas cadeias carbônicas. Ou seja, o oxigênio é um heteroátomo. Vamos ver exemplos aqui para vocês entenderem melhor. Aqui, ó, etoxietano ou éter dietílico. O oxigênio está como heteroátomo. Ele está entre dois carbonos. É tipo espremido aqui, tipo sanduíche. Deu para entender? Toda vez que isso acontecer, será éter. Agora não é OH mais, tá vendo? Agora é O entre dois carbonos. O éter dietílico foi usado como anestésico por um tempo. As pessoas cheiravam o éter, anestesiava e aí fazia-se procedimentos médicos. Isso há muito tempo atrás. Atualmente é usado como solvente orgânico. As dioxinas estão entre os compostos classificados como os de maior potencial carcinogênico, ou seja, que provocam câncer. Então, essa molécula aqui
é uma molécula de dioxina. Olha só, o grupo éter aqui, oxigênio entre 2 carbonos. Isso aqui é um carbono, isso aqui também é um carbono. Tá? Não importa se é benzeno ou não, não importa. É um oxigênio entre 2 carbonos. Então é éter. Pronto. Tá bom? Outro exemplo de éter aqui, ó, dioxina, composto extremamente cancerígeno. Tá bom? Vamos para outras substâncias, outras funções orgânicas oxigenadas. Aldeídos e cetonas. Aldeídos e cetonas são os compostos orgânicos que possuem a carbonila. Carbonila é C-O, como seu grupo funcional. Então, olha só, gente. Hidroxila era o OH. Hidroxila era de quem? Do álcool e do fenol. Se fosse no benzeno, era fenol, a hidroxila, né, no benzeno. Se a hidroxila fosse no carbono saturado, era álcool. Então, para hidroxila, tinha o álcool e o fenol. Agora, nós temos a carbonila, que vai ser para aldeído e cetona. O que é carbonila? Carbonila é C-O. Então, se tiver C-O, pode ser aldeído ou cetona. Depende. Os aldeídos possuem a carbonila na extremidade da cadeia. Na extremidade, na ponta. Aqui, ó, a cadeia aqui, ó, a cadeia de carbono. A carbonila C-O está na ponta, no último carbono aqui, ó. Poderia ser o primeiro ou o último, né? Aqui depende de onde você começou, tanto faz, quem é o primeiro, quem é o último. Mas, se for aldeído, vai estar em uma das extremidades, tá? Olha só, aqui, ó, C-O, aqui nem tem extremidade, porque isso aqui é um carbono só, HH. Aqui nem tem cadeia, né? Porque esse aqui é o metanal. Agora, isso aqui é C-O e para cá tem um carbono. Quer dizer o quê? Pode ter mais cadeia para lá de cá, ó. Mas para cá não tem, porque aqui fechou o hidrogênio. Se tem hidrogênio aqui, não continua mais. Para cá pode continuar, mas para cá não. Então aqui finalizou com C-O. Então é um aldeído. Agora vamos ver a cetona. Olha a cetona aqui. Está no meio da cadeia. Cetonas possuem a carbonila no meio da cadeia. Cuidado com esse meio aqui. Esse meio não quer dizer que é exatamente no meio. Tipo assim, 14 carbonos, 7 para um lado, 7 para o outro, e a carbonila está exatamente no meio ali deles, não. Não é isso. Quer dizer, o meio aqui quer dizer que não é extremidade. Entendeu? Poderia ter aqui tipo, mais um monte de carbono para cá e este C-O aqui, que ainda seria cetona. Tá? Agora, o importante é que ele não está no último, nem no primeiro lá. Tá? O O não poderia estar na extremidade mesmo da cadeia, que aí seria aldeído. Olha aqui, ó, C-O, e aí vai ter mais carbono para cá e mais carbono para cá. Não importa a quantidade. Pode ser que tenha 1 para cá e 7 para cá. Ou pode ser que tenha 2 para cá e 5 para cá, 8, não interessa. Mas tem que ter pelo menos 1 para um lado e pelo menos 1 para o outro. Pelo menos. Tá bom? Aí vai ser cetona. Agora, se tiver H de um lado, tem que ter pelo menos um H de um lado aqui, aí vai ser aldeído. Entenderam a diferença?
Então, vamos ver aqui exemplos de aldeídos e cetonas. E aí nós finalizamos a videoaula com os aldeídos e cetonas. Mas vamos ver ainda nomenclatura e exemplos deles, tá bom? Vamos lá. Alguns aldeídos de destaque. O metanal ou formaldeído ou aldeído fórmico, que é o formol. O formol é uma solução de metanal com característica desinfetante, usada na conservação de cadáveres. Então, é metanal em água que dá o formol, que aí é utilizado para conservação de cadáveres e também é utilizado para alguns tratamentos de cabelo. Então, é um exemplo de um aldeído. Outro exemplo é o etanal, ou acetaldeído, ou aldeído acético. Ele é o produto da oxidação do etanol no organismo e é um dos responsáveis pela ressaca. Então, o etanol tem aqui CH3 e CH2OH. Então, no organismo, o etanol ele é metabolizado, o OH do etanol se transforma em C-O. É uma das etapas do metabolismo do etanol. E ele se transforma em etanol, e isso aqui no nosso organismo provoca, né, a ressaca, as dores de cabeça e os efeitos aí do excesso de álcool, que é a ressaca, que é um dos efeitos, correto? Vamos falar um pouquinho sobre a nomenclatura destas duas substâncias aqui. Nomenclatura do CH2O. É a substância que tem esta fórmula molecular e esta fórmula estrutural aqui. Bom, uma molécula simples, sem ramificação. E vamos então para o prefixo. Número de carbonos, 1 carbono, prefixo met. Está aqui o prefixo. Vamos então para o intermediário. Insaturações. Não tem nem como ter insaturações, porque é um carbono só. Então, é saturada, an. Intermediário, an. Agora, qual a terminação do aldeído? Terminação é al. Aldeído. Então, a terminação é al. Então, metanal. Qual é o nome desta substância? Metanal. Tá joia? Então, demos o nome para ela. Vamos para o próximo. C2H4O, que tem esta fórmula estrutural aqui. Não tem ramificações. Vamos para o prefixo, 2 carbonos. Prefixo de 2 carbonos é et. Intermediário, entre os carbonos aqui, ligação simples, molécula saturada an. Terminação, como é um aldeído, al. Terminação é al. Et, an, al, etanal. Então, demos aqui o nome para este aldeído. Correto? Então, falamos um pouco de aldeídos. Vamos falar um pouco de cetonas para finalizar esta videoaula. Algumas cetonas de destaque. Temos aqui a propanona ou acetona, que é a acetona encontrada nas farmácias, é uma solução aquosa de propanona. Então, propanona dissolvida em água vai ser aqui aquela acetona que nós compramos em farmácia. Temos a jasmona, que está presente no óleo de jasmim. Então, é uma molécula maior que tem aqui uma carbonila num carbono que está entre outros 2 carbonos, né? Como eu disse, no meio da cadeia. Aqui também carbonila entre 2 carbonos. Tá legal? São exemplos de cetonas. Agora vamos falar um pouquinho da nomenclatura aqui da propanona. Nomenclatura de C3H6O. Fórmula molecular, fórmula estrutural está aqui. Não tem ramificações, então começamos pelo prefixo. Número de carbonos, 3 carbonos prop.
Insaturações. Não tem insaturações, molécula saturada, intermediário AN. Cuidado, isso não é uma insaturação para colocar no nome, porque isso aqui é entre carbono e oxigênio. As insaturações que eu levo em consideração para colocar no nome é entre carbonos. Entre os carbonos é tudo simples. Tá legal? Por isso que fica AN. Agora, a terminação é ONA. Terminação de cetona é ONA. Então, o nome vai ser propanona. Junto fica propanona, tá bom? Então, nós já vimos aí diversas terminações, tá bom, gente? O prefixo sempre segue a mesma lógica. Prop, et, met, et, prop, but, pent e assim por diante. Aqui vai ser an, en ou in, né, dependendo das insaturações. E o que muda é as terminações. E nós estamos vendo aí várias funções. E as terminações são: do hidrocarboneto é O, do álcool é OL, o fenol e o éter nós não vimos nomenclatura porque eles não seguem essa sequência aqui, o nome deles é diferente, nós não vamos falar, né? Então, do álcool é OL, do aldeído é AL, da cetona é ONA, e nas próximas videoaulas nós vamos ver outros tipos de terminações, tá legal? Então, nós terminamos essa videoaula por aqui e eu agradeço a todos pela atenção.